Boa tarde a todos, mas que a paz esteja com todos nós, né? E mais um vídeo falando sobre a reforma da igreja no século XXI. Estamos hoje, são vários itens, né? Estamos hoje no oitavo princípio sobre a reforma da igreja no século XXI. Então, a reforma hoje tem um nome o seguinte aqui, ó. Qual foi o motivo pelo qual Deus instituiu o dízimo? Então, se você souber o motivo pelo qual Deus instituiu o dízimo, você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei, que não tem sentido mais o dízimo na nova aliança, que é depois de Cristo. Então, vamos ver dois itens aqui, o item A e o item B. O A diz assim, versículos a favor dos dízimos. E o B, versículos não favoráveis aos dízimos na nova aliança. Então, a gente sabe que a maioria das pessoas, inclusive os que são a favor do dízimo, eles têm os versículos a favor do dízimo e não conhecem os versículos que contradizem, né? E eu costumo dizer que o texto sem contexto torna pretexto, né? Então, como que eu cheguei nessa conclusão? Se você souber deste versículo que eu vou ler para vocês, mas vou ler só no final da live, né? Me acompanhe, por favor, e vocês vão ver que vocês vão chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Não tem sentido o dízimo hoje, né? Então, vamos ver os versículos a favor. Vamos orar antes, né? Vamos orar antes. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos reunimos aqui. Pois a tua palavra diz, se duas ou mais pessoas, né, se reunirem em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Senhor, põe a tua mão. Sabemos que o Senhor está nesse vídeo que estamos fazendo, que vai ter várias pessoas reunidas aqui para ouvir a tua palavra. Senhor Deus de misericórdia, abre o entendimento de cada um. A tua palavra diz que é para renovar as nossas mentes, então ajuda a ser renovadas as nossas mentes, Senhor. Deus de misericórdia, que não sejamos mais crianças sendo levados a qualquer vento de doutrina, como diz a tua palavra, mas que possamos nos aprofundar e alicerçar, Senhor, na verdade, que a tua palavra que também diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Papai, põe a tua mão de poder, põe a tua mão de graça sobre cada um. Seja repreendido já o inimigo, Senhor, que tenta colocar obstáculos, tenta, Senhor, pôr dor de cabeça nas pessoas, tenta, Senhor, chegar visitas na hora. Está repreendido em nome de Jesus toda artimanha do mal. Não que as visitas, Senhor, é do mal, mas muitas vezes o inimigo engrena isso para que as pessoas não acompanhem. Deus de misericórdia, põe a tua mão de poder sobre cada um, abençoando cada vida. Desde já seja quebrado agora o vínculo com o mal, na vida dessas pessoas e da família delas. Toda espécie de olho gordo, inveja, quebranto, feitiçaria, macumbaria e toda maldição está cancelada agora, na autoridade do nome de Jesus, pois maior o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Então, Senhor, em nome de Jesus te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos. Amém. Irmãos, então, quando a gente vai falar sobre o bendito dízimo, vem um monte de versículo que as pessoas já ouviram a vida toda. E não adianta você querer falar algum versículo para mim que eu já conheço. Então, para descobrir tudo isso que eu vou falar para vocês, foram 18 anos, né, numa denominação, né, 18 anos. E quando descobri, não deixaram eu ensinar mais a palavra. Aí, quem que vai ter que prestar conta a Deus? Porque a palavra de Deus diz que ele constituiu na igreja, primeiramente apóstolo, segundo profeta, terceiro mestre, no meu caso, depois operadores de milagres, e depois vai falando até o pastor estar em 7º lugar. Só que o pastor, ele quer ensinar e quer mandar em tudo. Será que está certo?
E quando Deus tem alguma coisa de ensino para revelar, Ele vai revelar para quem? Vai revelar para quem tem um dom de ensino. Não é isso? Então, irmãos, o dono da igreja, para começar, o cabeça é Jesus. Não é homem nenhum. Então eles deram nome em denominações que Jesus não estabeleceu denominação nenhuma para ficar num jugo daquele entendimento daquela pessoa que fundou aquilo lá. Então aqui eu estou no ministério, não estou fundando nada, né? Mas é uma reforma da igreja, como Martinho Lutero reformou em 1526, só que já se passaram 500, pouco mais de 500 anos, né? Isso. Ou você vai completar 500 anos que houve essa reforma, mais de 500 anos, né? Estamos em 2023, né? Hoje é domingo, dia 5 de março de 2023. Então, irmãos, é muito bonito você conhecer a palavra de Deus, porque ela é pura, né? Ela não vem trazendo dúvidas nenhuma, pelo contrário, ela é uma espada de dois gumes, que ela dá discernimento para a pessoa, entre luz e trevas, entre ossos e medulas, e também entre pensamentos e intento de coração. Amém? Vamos ver aqui. Então, os versículos que a gente já conhece, né? Que a maioria já conhece. Vamos ver? Versículo a favor dos dízimos. Gênesis 14, 18. Versículo 18 ao 20. Na versão NVI, ou seja, Nova Versão Internacional. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Até aí, né, irmão? Parou? É só isso? Texto sem contexto vira pretexto, né? Vamos lá. Eu não vou comentar nada agora, só vou falar os versículos para relembrar o que é pregado, né, e que dizem que é a favor do dízimo. Não é? Porque o argumento aqui diz: o dízimo existe sim, porque o dízimo não é lei, porque Abraão, quando deu o dízimo a Melquisedeque, não era a época da lei ainda, não tinha estabelecido a lei. Então o argumento é esse. Vamos continuar. Agora, agora número 2, né? Gênesis 28, versículo 20 a 22. Então Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Então está lá em Gênesis 28, versículo 20 a 22. Agora 1 Coríntios, versículo 9, ou melhor, capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 14, aqui estou vendo na versão NVI. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais ao hortelã, e endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas e não mentir aquelas. Ou seja, Novo Testamento aqui, né? Está em Coríntios. Então, segundo os teólogos, né? Foi confirmado aqui o dízimo, segundo eles, né? Segundo a teologia, vamos ver para frente o comentário depois.
1 Coríntios 9,14. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Só até aí que lê, né? Não continuam lendo para o povo. Vamos ver, irmãos? Versículo favoráveis ao dízimo agora, na nova aliança, né? Não favorável, né? Versículos não favoráveis à nova aliança. Explicação Gênesis 14, 18 a 20. Vamos ver? Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos nas suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Foi isso que nós lemos, né? Só que Hebreus capítulo 7, versículo 9 a 18 diz o seguinte. Aqui vamos ler na Bíblia JFA, né? Que é João Ferreira de Almeida, é isso? Então, a offline, né? Que é a baixada no celular. Então, versículo 9, vamos ver? Deixa eu chegar mais perto aqui, porque como eu imprimi preto e branco e estava grifado com um marcador escuro, a letra não apareceu direito, né? Então, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Essa aqui ninguém te conta, né? Ninguém falava, né? Ninguém falou. Até Levi, que paga dízimo, ou melhor, que recebia dízimo, pagou dízimo através de Abraão. Versículo 10. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Aos lombos significa descendente, né? Por exemplo, nós somos, na carne somos descendentes de Adão e Eva. Então, quando fala lombos, a Bíblia está querendo dizer isso daí. É descendência, certo? Então, versículo 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio, irmão, já está complicado aí, né? As pessoas querendo ser o sacerdote do Velho Testamento, olha só. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque? Quem será esse outro sacerdote? E não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Tá aqui uma pergunta da Bíblia, irmãos. Agora, continuando lendo lá, Hebreus 7, versículo 12. Porque, mudando-se o sacerdote necessariamente, ou melhor, mudando o sacerdócio, então é um sistema sacerdotal, certo? Mudando, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Então Jesus veio de uma tribo que ninguém serviu ao altar, irmãos. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. Ah lá. Então é da tribo de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Vamos prestando atenção, irmãos. Versículo 15. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Agora está grifado aqui, ó, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Então tem gente ainda aí no mandamento carnal, né? Dar para receber, né? Toma lá e dá cá. Infelizmente está assim, né? Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque.
Então Deus disse, né, para Jesus: tu és sacerdote eternamente, segundo a lei de Melquisedeque, né? Então, a lei de Melquisedeque segundo a ordem de Melquisedeque. Ordem é a descendência, genealogia, né? Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e utilidade. Quem não sabe o que é abrogado, é cancelado, né? Invalidado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então aquele sistema sacerdotal que tinha aquele monte de ritual, receber dízimo, né? Tá querendo dizer aqui, ó, segundo a fraqueza e inutilidade. Mas acabou? Não, vamos. 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Então tem gente que está querendo viver pela lei ainda. Então, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Vamos ver aqui a próxima página. Versículo 20. Me acompanha, irmãos. Versículo 20. E visto como não é sem prestar juramento, aí está entre parênteses, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, né? Mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Tem um aviso aqui, eu tive que parar, né? Aí, irmãos, versículo 22, né? De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Versículo 23. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes, aqueles, né? Na verdade, vou ler de novo, 23. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então, não tinha como permanecer, não é igual Jesus que é eterno. Então, morria, já era substituído, né, o morto, e assim por diante. Versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, acima do sacerdote, sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Quer dizer, uma vez só, não era todo dia, toda vez oferecendo sacrifício. 28. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos. A lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Tá? Constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, essa tradução da JFA, offline. Vamos ver aqui o segundo ponto, né? Gênesis 28, 20 e 22, NVI. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai,
então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que lhe coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui é uma contradição, né, irmão, ao que se prega hoje. As pessoas falam assim: se você for dizimista, você vai ter as bênçãos materiais. Aqui Jacó está fazendo um voto, né? E é contrário. Primeiro Deus tem que abençoar ele. Olha só, se, tem uma preposição aí, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que deres, certamente te darei o dízimo. Observação: se é promessa, tem que ser paga. Aí já é diferente. A pessoa prometeu, filho, tem que pagar. Por isso que no Novo Testamento fala: não jureis, não prometa, porque você não sabe amanhã ou depois se você vai estar vivo, ou se você vai estar doente, se você tem algum problema, então, e não cumprir aquela promessa. Então, não jureis, porque você não sabe se vai dar um passo a mais na vida ou não. Então, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. É uma brecha, né, para o maligno agir. Então, é interessante que ele recebe primeiro os benefícios para depois pagar os dízimos. Tá interessante isso aqui? E reparou que a promessa que você fez hoje com Deus não é só 10%? Você sabia disso? Qual é a promessa que você fez para Deus quando você se entregou a Jesus? Você sabe, não? A aliança com Cristo é 100%, mano. Não é a miserica de 10%. É 100%. Ó, mas então vou dar tudo que eu tenho? Irmão, quando você faz aliança já não tem mais nada. Tudo é do Senhor Jesus. Só que tudo que Jesus tem é teu. Ó, aí o dízimo já perdendo o sentido, hein? Ainda não cheguei no final. Calma. Vou chegar no final. A aliança com Cristo, então, é 100% e não só 10%. Tem gente pregando aí e fala assim que 10% pertence a Deus e 90% pertence a você, meu irmão. Você concorda com isso? Eu não. Eu, quando me entreguei a minha vida a Jesus, foi 100%. Jesus disse: aquele que negar a si mesmo, a sua vida, negar tudo, né? E me seguir, aí vai ganhar a vida, vai ganhar a salvação. Mas aquele que não se entregar, não dá a vida, ele vai perdê-la. Entendeu? É contrário. Então, quando eu me entreguei a Jesus, eu me entreguei 100%. Porque o que é uma aliança? Tudo que é seu é meu, e tudo que é meu é seu, irmãos. Por que Jesus morreu? Porque nós morremos. Depois que Adão e Eva pecou, passamos a morrer. Antes era para viver eternamente. Então por isso que Jesus morreu, foi no nosso lugar, irmãos. Por que Jesus enfermou? A Bíblia diz que Jesus enfermou, né? E para se entregar na cruz. Porque nós temos doenças, temos enfermidade. A Bíblia ainda diz que ele se tornou pobre para nos tornar rico. Olha só. E aí vai. Agora, 1 Coríntios, capítulo 9, 14. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Agora surge a pergunta: qual era a dispensação que Jesus vivia quando disse isso? E aí, irmão? Vamos ver se vai dar tempo de chegar naquele versículo que eu falei para vocês, hein? Mas já estamos em 24 minutos e meio. O vídeo ele é até 33, né? Vamos ver aqui, ó. 1 Coríntios 9,14. Da mesma forma, o Senhor ordenou àquele que prega o Evangelho que viva no Evangelho. 1 Coríntios 9,15. Então, primeiro explicar lá o primeiro, né?
Então, qual que era a dispensação que Jesus disse isso? Era ainda o Velho Testamento, concorda comigo? Porque começou o Novo depois que ele morreu e ressuscitou, que rasgou o véu, lembra? De cima e embaixo, lá no templo. Aí começou o Novo Testamento, irmãos, a nova aliança. Mas antes não, ainda era o Velho Testamento. Tanto é que quando ele curou os 10 leprosos, que Jesus disse? Vai lá oferecer ao sacerdote, segundo o que a lei manda, vai se mostrar o sacerdote lá primeiro, né? Porque naquele tempo tinha essa lei. Quem era leproso tinha que se mostrar ao sacerdote. O sacerdote ia examinar a pessoa para ver se a pessoa estava curada realmente. E no meio do caminho, eles foram todos curados. E um voltou para agradecer a Jesus, onde Jesus disse: não eram 10, cadê os 9? Inclusive é um argumento aí, né? Para alguém dizer que é o dízimo, né? Só voltou 10%. Mas olha só, irmãos, o que a Bíblia está dizendo, nós vamos chegar lá. E aí depois, 1 Coríntios 9,15. Espera aí. 1 Coríntios 9,14. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então a maioria prega isso aí e para aí, ponto. Mas não continua lendo o texto. Mas eu não tenho usado de nenhum desse direito. E aí? Mas aí é o apóstolo Paulo, é ele que escolheu não usar desse direito. Maravilha, então cadê o amor? O apóstolo Paulo fala: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Cadê o amor? Mas eu não tenho usado de direito, nenhum desse direito. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer, olha o que ele está falando, irmão. Prefiro morrer e permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Vamos ver se eu consigo ler aqui, irmãos, onde eu escureci sem querer, né? Porque está em preto e branco, não está colorido. Aquele que prega tendo salário já recebeu sua recompensa. Uma observação. Isso é sério, irmãos. Será que eu estou pregando heresia ou é a contrário? Então aquele que recebe para pregar o Evangelho, esse daí já recebeu a sua recompensa. Não é eu que estou dizendo. Vamos ler a palavra? Porque se prego de livre vontade, olha o que o apóstolo Paulo está falando, irmãos. Pois se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Então você escolhe, irmão. Você quer pregar recebendo? A sua recompensa já está aí. É o dinheiro, né? Mas agora, se você quer pregar, né, para ter recompensa lá no céu, é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Pregando o Evangelho gratuitamente, né? E aquela outra parte que fala, recebesse de graça dai. É Jesus dizendo para pregar o Evangelho de graça, não é para cobrar. Mateus 17, 24 a 27. Tradução Novo Testamento Vivo. O mais importante é o amor. Já viu essa tradução de um livrinho lá? Que tem um pai com uma criancinha nas costas, na capa, né? A foto. É só o Novo Testamento. Aqui diz: ao chegarem a Cafarnaum, os cobradores de impostos para o templo vieram a Pedro e lhe perguntaram: o mestre de vocês não paga impostos? Aí ele respondeu: claro que paga. Então ele entrou em casa para falar a Jesus sobre isto, mas antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus perguntou: o que você acha, Pedro? Os reis impõem impostos sobre o seu próprio povo ou sobre os estrangeiros subjugados? Olha só, irmãos, versículo 27, 26 e 27. Fica uma tradução diferente, é 2 versículos num só. Sobre os estrangeiros
respondeu Pedro. Então o imposto é cobrado sobre o estrangeiro, não sobre o natural da terra, né? Respondeu Pedro. Ora, bem disse Jesus, os cidadãos não pagam. Você é cidadão do céu, irmão? Os cidadãos não pagam. Contudo, nós não queremos ofender ninguém. Então Jesus não queria ofender ninguém. Disse, portanto, vá à beira da água e lance um anzol. E abra a boca do peixe, do primeiro peixe que pegar. Você vai achar uma moeda suficiente para pagar os impostos por nós dois. Pegue a moeda e paguem. Agora vamos ver outra versão, irmão. Fala, mas aí você está vendo outra versão, não sei o que, né? Vamos ver na outra versão, irmãos. Mateus 17, 24 a 27. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram, né? O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos, ou o censo, dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Olha só, irmãos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, né? E abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Bíblia JFA, João Ferreira de Almeida. Então, irmãos, falta apenas meio minuto. Vamos ver se a gravação vai continuar. Então, qual foi então o motivo pelo qual Deus estabeleceu o dízimo? Nós vamos ver lá em Números, capítulo 17, versículo 12 e 13. E depois vamos ler mais adiante também. Então, irmãos, comentando o anterior, de quem, em outra tradução fala assim, de quem os reis cobram o dízimo, ou melhor, cobram os impostos, até uns falam imposto do templo, né? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro responde, dos estranhos. E Jesus responde, logo estamos isentos, né? Amém? Então eu acho que começou outro vídeo aí, né? Mas nós vamos continuar aqui porque ainda a câmera está ligada. Então vamos lá, capítulo 17, versículo 12 e 13. Qual então foi o motivo pelo qual Deus estabeleceu o dízimo? Então, se você souber o motivo disso, que Deus estabeleceu os dízimos, você vai entender como eu entendi, que não tem mais sentido hoje. Amém? Versículo 12, né? Nós morremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. É o versículo. Agora o versículo 13. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Então aquelas pessoas se aproximavam do santuário quando estava lá no deserto e morriam, irmãos. Naquela época eles queriam chegar a Deus através do santuário, mas se aproximavam, eles morriam, porque todos tinham pecado, né? Mas Moisés, não. Moisés tinha pecado? Tinha, mas ele era santificado por Deus ali, né? E Arão,
né, aquela linhagem, né, que ainda não existia o sacerdote. Aqui, irmãos, não existia o sacerdote. Então, 13. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Então eles reclamaram para Moisés. E aí, Moisés, você não vai fazer nada? Né? O povo está morrendo. Aí, em Números capítulo 18, já mudou o capítulo, vocês estão percebendo aí? Porque é continuação, mudou o capítulo, mas é continuação. Porque o 12 e o 13 eram os últimos versículos do capítulo 13. Então, continua. Depois disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade do vosso sacerdócio. 2. Faze, pois, chegar contigo também teus irmãos, a tribo de Levi. Aí é estabelecimento da tribo de Levi para receber o dízimo. Qual que é o motivo? O povo morria. É isso que está escrito aqui, irmão? Ou eu estou ficando doido aqui? Olha o que está escrito. A tribo de teu pai, para que se ajunte a ti e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. Número 18, 22. Ora, veja bem, depois que o povo parou de morrer por causa disso, Deus estava como que contente, né? Vamos dizer assim. Ora, nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da revelação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Também em Apocalipse 5:10, todos nós somos reis e sacerdotes. Então, esse versículo 22 de Números, irmãos, resumindo aqui, depois que Deus estabeleceu a tribo de Levi para receber dízimo, né, para ser sacerdote, na verdade, mas também está escrito, se você for ler tudo aqui, essa passagem, eles terão que trazer o dízimo, as outras 11 tribos terão que trazer os dízimos dos cereais, de tudo lá para eles. Por quê? Porque eram homens e tinham que comer, certo? E eles trocavam até turno, então eles tinham que comer. Tá? Então esse foi o motivo que Deus estabeleceu o dízimo, porque o povo estava morrendo, teve que estabelecer a tribo de Levi. A tribo de Levi ia ficar 24 horas no templo, vivendo no templo. Então precisava de dízimo, precisava do sustento deste povo. Olha só. Agora eu pergunto, irmãos, quem que leva nosso pecado a Deus hoje? É a tribo de Levi? Quem, irmãos? Não é Jesus? Então, o motivo do dízimo era para sustentar a tribo de Levi, porque o povo morria, e a tribo de Levi era homem, eram pessoas, precisavam de roupa, precisavam de dinheiro, precisavam das coisas materiais. E Jesus hoje precisa? Que eu saiba, Jesus está sentado à destra do Pai. Mas aí você não vai ofertar, você não vai fazer nada? Sim, a Bíblia nos ensina. Não é para a gente dar ao próximo, né? Ao mendigo, ao necessitado, à viúva, ao órfão. Não é que a Bíblia nos ensina? Lá no julgamento, lá em Mateus, sentará o Senhor no trono, no final, né, dos tempos, e colocará as ovelhas do lado direito e os cabritos do lado esquerdo, e dirá aos da direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu, me vestiste, e quando preso doente, me visitaste. Aí perguntarão esses da direita: mas Senhor, quando é que fizemos isto? E Jesus responderá: quando fizeste ao teu próximo, a mim fizeste. Então esta é a lei de Deus. Tá? Esta é a lei de Deus, você ajudar o teu próximo. Tá bom? E hoje em dia está contrário, estão tirando do próximo. Chega o pobre na igreja, eles querem tirar mais ainda em vez de ajudar. Há exceção? Inclusive há um pregador, numa hora oportuna eu posso falar o nome também, sem problemas.
que ele é a favor do dízimo, só que ele usa o dízimo. E não obriga, ele fala que se você não der o dízimo, você vai para o céu mesmo assim. E sabe o que ele faz com o dízimo? Ele já fez 17 casas para as pessoas necessitadas. E ainda agora ele está fazendo, agora que ele está fazendo a casa dele. E aonde você já se viu aí, esses líderes fazendo casa para membro da igreja? É raro. Tem, mas é muito raro, irmãos. Né? Então, acabam, igual aquela passagem do rico, né? Que falou com Jesus, o que eu faço para ser salvo? E Jesus respondeu, vende tudo. Resumindo, né? A conversa era mais longa, mas resumindo, vende, né? Tudo que você tem, dê aos pobres, né? Então, o Senhor não falou dê à igreja, dê aos pobres. Não é? E quanto os que estão à frente, o apóstolo Paulo aconselha e dá ordem. Já vos ordenei que todos vocês trabalhem para não pesar para a igreja. Ou vocês nunca viram esse versículo na palavra? Então, aí em Números, vou ler novamente, Números 18, 22. Ora, nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da revelação para que não levem sobre si o pecado e morram. Então era o sacerdote que levava o pecado a Deus. E aí o povo parou de morrer. Certo? Então, hoje quem leva o nosso pecado a Deus é Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que substituiu a tribo de Levi, irmãos. Aí você fala, mas eu sou sacerdote, que eu estou à frente do povo, eu sou sacerdote também, né? Que sacerdote intercede. Então vamos ver na palavra quem é sacerdote? Vamos ver? Apocalipse 5:10. Todos nós somos sacerdotes. Quem se converteu, serve Jesus, é sacerdote. Vamos ver? Versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Quando isso aconteceu? Aí Apocalipse 5:10 também diz, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão a terra com Cristo. Depois tem uma outra tradução melhor ainda, irmãos, porque tem uma tradução que fala tornaste rei e sacerdote, reino e sacerdote. Reino já dá a entender que a gente é governado, mas tem tradução que fala os constituísse reis e sacerdotes e governarão a terra. Então perdeu-se o sentido hoje de uma pessoa comum, o convertido dizimar para um sacerdócio, um sacerdote. Então, por exemplo, se você ganha R$1.000, o irmão ganha R$1.000, então o dízimo dele seria R$100. Aí o outro irmão lá também recebe R$1.000, o dízimo dele seria R$100. Então vamos lá, vamos dar o dízimo hoje. Então, se os dois irmãos é sacerdote, né? Um vai dar o dízimo pro outro, cada um dá R$100 pro outro e vira o quê? Nada. Tá na mesma? Então todos nós somos sacerdotes. Então o sacerdócio é Velho Testamento. Agora só existe um sumo sacerdote, que é Jesus. Aí agora do italiano para o português. Então na Bíblia offline, né, a gente tem esses recursos. Apocalipse 5, então 10 diz: e você nos fez reis e sacerdote para o nosso Deus, e reinaremos sobre a terra. Olha que maravilha, irmãos. Aí aqui finalizando então, deu 45 minutos, né, esse vídeo. Deus abençoe a todos, né, e coloca o seu positivo aí se você gostou, inscreva se você não está inscrito, né, comente e compartilhe para que esse canal possa chegar mais rápido a outras pessoas, amém? Então, se você tiver dúvida, pergunte aí, comente, né? Numa hora oportuna eu vou estar lendo e respondendo as suas perguntas, seu comentário, amém? Deus abençoe a todos, nós, né? E que o Espírito Santo continue falando conosco, né?
continua clareando a nossa mente, né? E continua tirando todas as dúvidas, né? Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.